Bom dia, pessoal, tudo bem? Walker por aqui. Rio de Janeiro, nublado, domingo nubladinho. Espero que chova um pouquinho depois que ocorrer, né? Mas pode chover, mas pouquinho, não chova muito não, mas enfim, seria até bom. Então, estou passando por aqui hoje para falar de um tema que talvez não seja muito interessante, mas é complexo e a mim me parece importante a gente refletir. Eu pretendo fazer uma crítica de uma crítica. Eu estava assistindo a um programa no YouTube, no canal dos Galãs Feios. Muita gente não conhece, provavelmente, mas é um canal no YouTube com bastante seguidores. Seguidores é uma palavra engraçada, né? Pois é, tem um sucesso de público, eles são bem assistidos, eles fazem um programa com humor, crítico, são progressistas, bastante interessante. São dois caras que são bem articulados na questão da crítica política, na crítica musical e entre outras críticas cultural, né? Enfim, eu acho importante, acho bacana. Eles até têm uma aula que eles dão que eu ainda não assisti sobre como fazer vídeo para o YouTube no canal no Instituto ICL, Instituto Conhecimento Liberta, do qual sou sócio. Sócio no sentido de sou assinante pago. Então, nesse programa que eu estava assistindo, eles estavam fazendo uma crítica ao Igor 3K, que provavelmente vocês também não devem, nem todo mundo deve conhecer. E a crítica era sobre uma entrevista que o Igor 3K estava fazendo com o Eduardo Marinho, esse nosso filósofo das ruas, um cara de classe média. Provavelmente, não sei se todo mundo conhece, mas boa parte das pessoas que me conhecem devem conhecer. O Eduardo Marinho é um cara da classe média que resolveu deixar a vida de classe média alta para viver na rua, com menos recursos. Mudou a vida completamente, o modo de ser. E hoje é um cara muito conhecido e bastante ouvido, faz palestras, são remuneradas, ou não, às vezes. Mas é uma pessoa que tem um discurso bastante interessante sobre a vida, sobre o valor das coisas, né? O valor da vida. Falando de valor, não de preço, tá? E essa entrevista ao Igor 3K, a crítica dos galãs feios, galãs feios é os caras que fazem o programa, era sobre a pouca capacidade do Igor 3K de dialogar sobre capitalismo, socialismo, e aí eles ficaram rindo, né, sacaneando pra caramba o Igor 3K. Ele é muito burro, entre aspas, a expressão deles. E que não tem capacidade de compreender nem articular como é o socialismo, como seria o capitalismo de inclusão, essas coisas todas. Eles têm razão até a metade do caminho, né? Porque aí começa a minha crítica, tá? Muita gente do campo da esquerda tem que tomar cuidado com o autoritarismo intelectual. Essa é a expressão que eu estou criando, não sei se existe, tá? O que é o autoritarismo intelectual? Que são pessoas que são até preparadas intelectualmente, estudou, pesquisa, tem todo um aparato intelectual adquirido, acumulado, que consegue dialogar com a concatenação
lógica perfeita, e você expõe os assuntos com os fundamentos, disseca, conclui, mas você impõe às outras pessoas uma obrigação de que elas tenham tenham a mesma necessidade e a possibilidade de conter isso para dialogar com você. Quando não acontece isso, as pessoas querem olhar de uma forma um pouco autoritária, impondo modos de pensamento ou estabelecendo que a pessoa deve dizer assim, um assado, e que se não for é burro demais, ou então um distanciamento de quem nem quer dialogar. Isso acontece com as pessoas que eu digo autoritarismo intelectual, que quer dialogar com o público sobre política, sobre cultura, mas quer impor um determinado modo de fazer as coisas. O Igor tem problemas, claro, como todo mundo tem. Ninguém é dono de todo o conhecimento do mundo. Nós precisamos lembrar, e aí, para quem não sabe, eu conheço pouco o Igor 3K, mas ele é dono de um canal chamado... Como é que é o nome do canal, gente? Já vejo aqui já. Dono de um canal chamado Flow, que faz muito sucesso, principalmente entre os jovens. E já faz sucesso há algum tempo. O Igor 3K fez sucesso, se não me engano, financeiro também. Tinha um sócio chamado Monark, que inclusive foi proibido de fazer por causa das ideias bem retrógradas dele, para não dizer fascistas. Estava defendendo o nazismo, inclusive, e foi proibido judicialmente de ter o canal. O nível é muito ruim. O Igor continuou tocando, nem sei se ele continuou sendo sócio do Monark, acho que não, mas ele é que apresenta o canal. Mas a trajetória dele é de um cara, que, se não me engano, mora no Sul hoje, mas ele nasceu no Rio de Janeiro, na periferia. Criou jogando videogame, pouco que eu vi. E com pouca inserção no campo intelectual, no campo progressista, do desenvolvimento das suas qualidades no campo do social, onde as pessoas formam a necessidade de construir junto uma comunidade cooperativa, social, que tenha uma luta pelos trabalhadores. Ele fez uma carreira na internet, achou um espaço, ficou bem financeiramente, aparentemente, e ele faz muito sucesso, mas recebe muita gente conhecida. Então, o que eu quero chegar? Antes de fazer essa crítica aos galãs feios, eu disse que eu gosto muito deles. Gosto da forma como eles fazem a crítica humorística, o humor com bastante humor, e uma crítica política e cultural bastante interessante. Mas a gente precisa compreender que o Igor 3K, se ele não consegue chegar no nível que os galãs feios entendem, e eu também entendo, que seja o nível esclarecido sobre socialismo, capitalismo, não é muito culpa dele, é a construção social dele que precisa ser desenvolvida ainda, né? Precisa ser modificada a partir do crescimento dele com os encontros que ele terá com outras pessoas nesse campo. Se ele sempre encontrou com pessoas do campo
da direita, do neoliberalismo, se ele recebeu todas as influências através desse discurso midiático do neoliberalismo, é claro que é isso que ele vai expressar. Vamos lembrar de Pierre Bourdieu. Não existe uma natureza da pessoa que, como as pessoas se comportam. É uma questão sociocultural, construção sociocultural. É preciso fazer a crítica com esse olhar. Por que eu digo isso? Porque, olha só, apesar das limitações do Igor, ele é um cara que dialoga com vários campos. Ele recebe gente de direita no canal dele, mas recebe gente também progressista. Gente intelectual, trabalhador, político. Lula já esteve lá. Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo admirável, já esteve lá. O Eduardo Marinho e várias outras pessoas do campo progressista. Miguel Nicoleles, gênio brasileiro, Miguel Nicoleles, progressista. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não impor um autoritarismo intelectual. Não pode ser delimitado, esse campo aqui é nosso e do outro lado todo mundo que fala está errado ou merece tomar paulada. Olha, vamos dialogar. Há um espaço para dialogar quando você vê que até se faz um convite lá nos canais que fazem muito sucesso, né, os canais do YouTube. Se faz convite para diversas pessoas, é o que o Igor faz, para ir lá dialogar e expor as ideias. Isso deveria ser observado, em vez da crítica dele não ter capacidade de desenvolver um pensamento do que é o capitalismo, do que é o socialismo. E ser alvo de piadas, de ser chamado de burro. Não, acho que seria melhor ver o contrário. Olha, pelo menos ele está abrindo espaço ali para dialogar, ele não consegue desenvolver a ideia, mas está lá o Eduardo Marinho falando para ele, falando para o público dele, que é mais importante. Já é uma grande situação, grande oportunidade. Vamos dialogar. O Igor 3K não consegue desenvolver sobre determinados temas, mas o espaço dele está lá para quem está sendo entrevistado desenvolver. E tem a oportunidade, que são entrevistas longas. A gente precisa dialogar com o campo social. O Igor 3K é um trabalhador de sucesso hoje, que ele, no canal dele de YouTube, ele vai lá todo dia, faz o canal dele, trabalha, é um trabalho intelectual. Não sei se é influência, não é. Pode ser que seja, mas que não. Ele é um canal de entrevista no YouTube que recebe pessoas bastante interessantes de vez em quando. Outros não, mas recebem. Não sei como é que é o método dele de escolher os entrevistados, mas tem pessoas que são bastante interessantes para dialogar. E nós precisamos conversar com os trabalhadores que estão no campo conservador, de direita, pessoas que nem sabem por que são conservadores, nem sabem por que são de direita. Nem todo mundo que está no campo da direita é fascista, nazista, não. Tem pessoas que estão equivocadas em seguir determinadas lideranças da direita por falta de conhecimento. Ou acho que todos os trabalhadores conhecem a sociologia e a filosofia de Pierre Bourdieu. Todo mundo já ouviu Gessé Souza, todo mundo já ouviu Clóvis de Barros, todo mundo já estudou Habermas, todo mundo compreendeu que a Lava Jato era um esquema montado para desmontar, para destruir o campo que estava no governo na época, porque tinha interesse em privatizar o nosso campo de petróleo, tomar o governo de volta, que tudo era uma estratégia. Ou todo mundo sabe que juiz não pode conversar com o Ministério Público sem o
o acusado, planejar junto com o Ministério Público estratégias, como o Moro fazia, para condenar o acusado. Não, todo mundo não sabe, nem todo mundo sabe, é preciso dialogar. É dialogando que a gente vai encontrar um ponto em comum para a gente poder trazer as pessoas para o campo progressista, para o campo dos trabalhadores. Porque se o trabalhador e todo mundo, mais de 90% são trabalhadores, 95%, só uma pequena parte vive de renda, a maioria são trabalhadores, tem que saber, passa a perceber que está no campo errado, o campo é de todo mundo, dos trabalhadores, é para todos os trabalhadores, não é só os eleitores do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, não, que são trabalhadores que precisam fazer uma luta em conjunto para melhorar a situação do país, da nação, dos seus filhos. É preciso dialogar. Política se faz assim, ó, você que está nesse lado aí, venha para cá, que aqui é o teu campo. Aqui é onde você precisa atuar politicamente. Que aqui é a área do seu interesse, dos seus filhos. É por aqui que nós vamos construir uma nação justa, uma nação rica, uma nação distributiva de justiça social, melhor renda, melhor salário. É preciso dialogar. Então, eu só peguei os Galãs Feis como um exemplo. Já disse que eu gosto muito do programa deles, mas especificamente essa crítica eu peguei e percebo que acontece com outras pessoas do campo progressista, do campo intelectual. Esse negócio de campo intelectual é até mal empregado por mim mesmo, tá? Mas enfim, pessoas conhecidas que são comunicadores, né, na política, no campo progressista. Tem que ter cuidado com o autoritarismo intelectual, que é uma crítica mal posicionada, afasta ainda mais o outro lado, o trabalhador que está do outro lado. Ele precisa dialogar, explicar, conversar. Explicar é meio que autoritário também, né? Precisamos dialogar, né? Dizendo assim, olha, vamos falar sobre como é que se formou a luta do Mensalão, por que aconteceu, quais eram os interesses que estavam lá. Vamos conversar sobre como é que foi o golpe de 2016, como é que ele se deu, quais eram os interesses que estavam em jogo, por que aqueles caras da Lava Jato faziam aquilo, quem eles defendiam. O golpe foi dado pelo interesse, esse governo que ganhou em 2018? Não foi para outros, porque eles miravam riquezas nacionais, tirar um partido que estava já há algum tempo, né, 4 mandatos, e projetava ficar mais outros, no mínimo 4 novamente no governo. Por isso essa reação. Os interesses das nossas riquezas que queriam passar para grupos estrangeiros. Como é que estava articulado o programa do golpe? No bojo do golpe tinha Lava Jato, tinha mídia, tinha articuladores famosos, inclusive. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que é do campo progressista hoje, que atacava violentamente a Dilma, Felipe Neto, que hoje ele faz um grande trabalho pelo campo da esquerda. Reinaldo Azevedo, um dos precursores do antipetismo, que hoje está no campo da esquerda. Então, nós precisamos dialogar, principalmente com as pessoas que a gente acha que não são fascistas, que são pessoas que estão só equivocadas, ou não têm ainda o preparo, o conhecimento acumulado para poder desenvolver as ideias do campo progressista e entender